Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Náutico finalmente anunciou a contratação que vinha movimentando os bastidores do futebol nordestino nos últimos dias. Nicolas Careca, atacante que chamou atenção em temporadas anteriores por sua velocidade, faro de gol e capacidade de desequilíbrio, agora chega à equipe alvirrubra para reforçar o setor ofensivo que, nos últimos jogos, vinha deixando a desejar e deixando a torcida aflita. A chegada de Nicolas representa não apenas um reforço pontual, mas também uma mudança estratégica importante para o treinador, que vinha buscando alternativas para ampliar o repertório ofensivo e criar mais opções de ataque, especialmente em partidas decisivas. A torcida, por sua vez, já reage nas redes sociais, dividida entre expectativa e ansiedade, porque todos sabem que a pressão em clubes tradicionais do Nordeste é intensa, e o impacto do novo atacante será observado de perto desde o primeiro minuto em campo. A movimentação do Náutico mostra que a diretoria está disposta a investir em talento e experiência, e Nicolas Careca, conhecido por sua dedicação nos treinos e capacidade de se adaptar rapidamente a novas equipes, parece ser a peça que faltava para transformar o ataque alvirrubro em uma força mais consistente, capaz de surpreender adversários de todos os níveis. O histórico de Nicolas Careca impressiona, e não é à toa que o Náutico batalhou para garantir a sua contratação antes do fechamento da janela. Ele já passou por clubes importantes do cenário brasileiro e demonstrou capacidade de decidir partidas com gols em momentos cruciais, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre seu desempenho no time pernambucano. Além disso, seu estilo de jogo combina com a filosofia ofensiva que o treinador vem tentando implementar, caracterizada por transições rápidas, movimentações inteligentes e infiltrações que exploram falhas defensivas do adversário. A adaptação, porém, será um ponto de atenção, porque mesmo jogadores experientes precisam de tempo para entender a dinâmica do elenco, a química com os companheiros e o padrão tático exigido pelo comando técnico. A imprensa local e nacional já começou a especular sobre a titularidade imediata de Nicolas e sobre quais serão suas responsabilidades em campo, principalmente considerando o calendário apertado que o Náutico enfrenta, com confrontos decisivos pela frente e a necessidade de consolidar uma sequência positiva de resultados. Entre treinamentos, entrevistas e movimentações de bastidores, a expectativa é que sua estreia seja acompanhada com atenção redobrada, tanto por torcedores quanto por rivais que vão monitorar cada passo do atacante para entender se ele realmente fará a diferença. A chegada de Nicolas Careca também tem impacto direto na relação com a torcida, que há meses vem cobrando respostas no setor ofensivo. Muitos questionamentos surgiram sobre a capacidade do time em vencer partidas importantes, e a diretoria decidiu agir de forma assertiva, trazendo um nome que combina experiência, qualidade técnica e potencial de crescimento. A expectativa é que sua presença dentro do elenco traga um efeito motivacional para os demais jogadores, incentivando o coletivo a atingir melhores níveis de desempenho, principalmente em jogos onde a eficiência ofensiva será determinante para os resultados. O mercado do futebol nordestino é cada vez mais competitivo, e ter um atacante de qualidade como Nicolas representa um diferencial em disputas de pontos, classificação e posições na tabela. Além disso, a movimentação da diretoria sinaliza que há um planejamento estratégico claro, que visa não apenas reforçar o time, mas também criar um ambiente em que atletas de talento possam evoluir e apresentar seu melhor futebol, contribuindo para metas maiores dentro do campeonato e fortalecendo a imagem do clube perante torcedores, imprensa e mercado. As expectativas sobre a estreia de Nicolas Careca já começaram a dominar debates nas redes sociais, em grupos de torcedores e até nos bastidores do próprio clube. Há uma ansiedade natural, porque um atacante de seu calibre não chega sem gerar pressão, e a cobrança será inevitável desde os primeiros jogos. A diretoria aposta na sua experiência para lidar com isso, mas o jogador também precisa mostrar capacidade de se encaixar rapidamente no sistema, entender o ritmo do campeonato e se adaptar às características específicas do futebol nordestino, marcado por intensidade, rivalidade e exigência física elevada. Enquanto isso,
O técnico do Náutico planeja ajustar o time de forma que o novo reforço possa ser integrado sem desestabilizar o grupo, buscando uma harmonia que potencialize tanto os passes, finalizações quanto a movimentação coletiva, criando um ataque que não dependa apenas de Nicolas, mas que consiga explorar espaços e fragilidades defensivas com inteligência e eficiência. A torcida, do lado de fora, acompanha cada movimento e já projeta gols e assistências, sonhando com um impacto imediato que traga vitórias e alivie a pressão sobre o elenco, transformando expectativas em realidade. Além do impacto imediato em campo, a contratação de Nicolas Careca traz repercussões no planejamento financeiro e estratégico do clube. A negociação envolveu investimentos significativos, sinalizando que a diretoria está disposta a priorizar resultados e, ao mesmo tempo, consolidar a presença do Náutico como protagonista em competições nacionais e regionais. O marketing do clube também ganha um fôlego, já que a chegada de um jogador com perfil de destaque atrai mídia, gera engajamento nas redes sociais e movimenta a base de torcedores, algo crucial em tempos de alta competitividade esportiva e econômica. Os contratos de patrocínio e parcerias comerciais tendem a ser beneficiados, pois o nome do atacante, associado ao clube, fortalece a imagem do time e amplia a visibilidade da marca. Nesse cenário, Nicolas Careca não é apenas um reforço técnico, mas também um ativo estratégico capaz de impactar diversos setores do clube, desde desempenho esportivo até repercussão midiática e retorno financeiro, reforçando a ideia de que sua contratação é, acima de tudo, uma jogada inteligente e planejada para transformar o Náutico em uma equipe mais competitiva e preparada para desafios imediatos e de longo prazo. O momento histórico do Náutico também confere à chegada de Nicolas Careca um caráter simbólico, pois representa a ambição do clube de quebrar padrões, surpreender adversários e reconquistar espaço de destaque no futebol brasileiro. A expectativa é de que, com o atacante em campo, o time consiga imprimir um ritmo mais agressivo, criar oportunidades com mais frequência e ampliar a capacidade de finalização, fatores que vinham sendo cobrados por torcida e imprensa. A pressão é grande, mas também oferece a Nicolas e ao elenco a oportunidade de se consolidar como protagonistas, assumindo responsabilidades e protagonizando momentos decisivos que podem mudar o rumo da temporada. Ao mesmo tempo, o atacante terá que lidar com comparações, expectativas e análises detalhadas, típicas de clubes de tradição, exigindo foco, dedicação e maturidade para traduzir seu potencial em resultados concretos. Em resumo, a chegada de Nicolas Careca ao Náutico é mais do que um reforço de ataque, é um movimento estratégico, simbólico e emocional, que promete alterar a dinâmica do time e mexer com a torcida de maneira profunda, gerando expectativa, discussão e paixão nos próximos capítulos da temporada. O impacto da chegada de Nicolas Careca ao Náutico já começa a ser sentido nos treinos e no ambiente interno do clube, e isso vai muito além de uma simples presença física. O atacante, conhecido por sua intensidade e capacidade de liderança silenciosa, trouxe ao elenco uma energia renovada, motivando os jogadores mais jovens a elevar o nível técnico e a competir com ainda mais afinco durante os treinamentos. A integração do novo reforço é um ponto crucial, pois ele precisa entender o ritmo de jogo do campeonato e a forma como o técnico deseja que o time pressione, contra-ataque e organize-se defensivamente. Ao mesmo tempo, a adaptação envolve questões táticas, posicionamento ofensivo e entendimento da química com os companheiros de linha, algo que exige paciência e dedicação de ambas as partes. A expectativa é de que essa fase de ajuste não dure muito, considerando a experiência de Nicolas em diferentes clubes e situações de pressão, mas o clube precisa gerenciar cuidadosamente sua estreia para que o impacto seja positivo desde o primeiro minuto em campo, sem sobrecarregar o jogador ou criar expectativas desmedidas que possam gerar críticas prematuras da torcida ou da imprensa. Além do efeito motivacional, a chegada de Nicolas Careca também provoca ajustes estratégicos significativos no planejamento de jogos do Náutico. O técnico passa a contar com uma nova alternativa para quebrar linhas defensivas adversárias, explorar espaços e criar jogadas de profundidade com mais inteligência e eficiência. A presença do atacante permite uma rotação maior do elenco, tornando o time menos previsível e mais difícil de ser marcado por equipes adversárias que estudam o Náutico com atenção. O fator físico também entra em jogo, já que Nicolas é capaz de desempenhar funções de ataque com intensidade, ajudando na recomposição defensiva e permitindo que outros jogadores mantenham energia para desempenhar suas funções sem perder rendimento. O treinador,
por sua vez, precisa avaliar cuidadosamente como distribuir minutos e oportunidades, garantindo que o equilíbrio tático seja mantido sem comprometer o desempenho coletivo, mas também explorando ao máximo as qualidades individuais do novo reforço para transformar jogadas em gols, vitórias e resultados que reforcem a moral do grupo e aumentem a confiança da torcida, especialmente em partidas decisivas que definem rumos na temporada. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A torcida do Náutico, por sua vez, já começa a imaginar o impacto imediato que Nicolas Careca pode ter nos jogos, visualizando gols, assistências e atuações decisivas. A pressão, naturalmente, é alta, porque o clube tem uma história de exigência e paixão intensa, e qualquer reforço de peso é automaticamente avaliado à lupa. Mas o atacante, acostumado com ambientes competitivos e cobrança constante, traz consigo experiência e maturidade para lidar com esse cenário. O engajamento da torcida nas redes sociais reflete não apenas expectativas, mas também confiança no potencial do jogador de mudar a cara do ataque alvirrubro. Comentários, enquetes e análises já dominam fóruns e perfis dedicados ao clube, criando uma atmosfera de entusiasmo que pode se traduzir em motivação adicional para Nicolas e para o restante do elenco. Ao mesmo tempo, essa tensão midiática requer foco e profissionalismo, porque cada ação em campo será observada e comentada. E a capacidade de transformar pressão em desempenho positivo é exatamente o que diferencia jogadores experientes daqueles que ainda buscam consolidar carreira em clubes tradicionais, tornando a estreia de Nicolas um momento decisivo para a temporada. No âmbito esportivo, a chegada de Nicolas Careca também mexe diretamente na relação de forças do campeonato, especialmente considerando que adversários passam a encarar o Náutico com mais atenção, estudando posicionamentos, padrões de movimentação e possibilidades ofensivas que agora incluem um jogador de qualidade e faro de gol. Isso obriga o técnico a planejar táticas mais criativas e ajustadas, pensando em como explorar fraquezas adversárias e, ao mesmo tempo, proteger a equipe de contragolpes. A presença do atacante modifica a dinâmica de jogo, tornando o time mais agressivo na frente, mais imprevisível na distribuição de passes e mais eficiente na finalização. A expectativa é de que Nicolas consiga criar oportunidades não apenas para si, mas também para companheiros, aumentando a produtividade ofensiva coletiva. O desafio será encontrar equilíbrio entre individualidade e coletividade, garantindo que sua chegada não apenas eleve o ataque, mas também fortaleça a coesão do time, fator determinante em jogos decisivos, onde pequenos detalhes podem definir a diferença entre vitória e derrota, classificação ou eliminação, impactando diretamente a trajetória do Náutico na temporada. No aspecto psicológico e motivacional, a contratação de Nicolas Careca tem um efeito imediato sobre a confiança do grupo e sobre a percepção da torcida em relação ao futuro da equipe. Jogadores mais jovens veem nele um exemplo de dedicação, velocidade de aprendizado e capacidade de decisão, o que influencia positivamente a atitude nos treinamentos e jogos. A diretoria, por sua vez, demonstra com essa contratação comprometimento e ambição, sinalizando que está disposta a investir em reforços qualificados para elevar o nível competitivo do clube. Esse tipo de movimentação fortalece não apenas a moral interna, mas também a imagem do Náutico externamente, tornando o time mais respeitado por adversários e imprensa. Nicolas, portanto, não chega apenas como atleta, mas como catalisador de mudanças, capaz de transformar expectativas em resultados concretos, inspirando confiança e criando oportunidades para que o elenco como um todo evolua. A torcida, acostumada a momentos de tensão e cobrança intensa, já vislumbra uma fase mais promissora, ansiosa por ver gols, assistências e atuações que comprovem que o investimento no atacante foi acertado e trará retorno dentro de campo. Por fim, a chegada de Nicolas Careca ao Náutico representa um capítulo importante na trajetória do clube, que busca se firmar como protagonista no futebol nacional e nordestino. Mais do que um reforço pontual, ele simboliza a estratégia da diretoria, a ambição do elenco e a expectativa da torcida por desempenho e vitórias. Cada lance em campo será acompanhado de perto, analisado e comentado, transformando sua atuação em parâmetro para medir evolução coletiva e impacto individual.
O atacante, acostumado com desafios e pressão, terá que equilibrar técnica, inteligência tática e capacidade física para se destacar e corresponder às expectativas. O Náutico, por sua vez, precisa gerenciar essa integração com cuidado, garantindo que o time funcione como unidade e que o reforço potencialize o ataque sem comprometer a solidez defensiva. Em resumo, Nicolas Careca chega não apenas para marcar gols, mas para transformar a dinâmica do clube, elevar moral, engajar torcida e fortalecer o ataque alvirrubro, prometendo emoção, velocidade e momentos decisivos que podem definir o rumo da temporada e escrever um novo capítulo na história do Náutico. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.